Flashes da F1 apresenta E se Ayrton Senna tivesse sobrevivido, spin-off 73 do GP da Áustria de 98 com Senna. Fãs da F1, simbora para mais um spin-off da nossa mágica realidade paralela com Senna no grid, agora para imaginarmos o retorno a um ringue com o Brazuca rumo à sua segunda corrida com a Ferrari no circuito de Zandvoort. Antes, gente, eu preciso esclarecer algo aqui. No vídeo passado eu me permiti imaginar como teria sido o Brasil ser campeão na Copa de 98, mas para fins canônicos da nossa realidade paralela, a sobrevivência do Brazuca não influenciou no resultado da Copa de 98. Então o que vocês viram no vídeo passado foi apenas uma licença poética que eu tirei, e não algo considerado um fato paralelo canônico da nossa história imaginária. Tudo bem, gente? Na Áustria, além do fim de semana de treinos e corrida, Ayrton teria uma triste notícia. Vem saber mais sobre isso aqui comigo, sem antes, é claro, deixar de te pedir que se inscreva aqui no canal, dê joinha e ative o sininho das notificações. E que se curtir mesmo o conteúdo do nosso canal, te peço que considere se tornar um membro e apoiar o nosso canal a continuar postando conteúdo para vocês. A modalidade que mais vale a pena para você em termos de custo-benefício é a modalidade de um membro fanático, em que você desembolsa R$ 14,90 mensais e tem acesso antecipado a todos os vídeos da nossa mágica realidade paralela, como também acesso a um conteúdo exclusivo muito especial, incluindo a pontuação completa de cada corrida da nossa mágica realidade paralela e também as coletivas de imprensa dos pilotos. Para vocês terem uma noção de como é esse conteúdo exclusivo, vejam aqui um trechinho de uma coletiva de imprensa. Did you know that the spot on the pits was after the starting line, Michael? I didn't know that the finish line was before the pits. He did not know anything, the same way that he didn't know anything in Adelaide and in Ida as well. Michael never knows anything. It is never his fault. Muito bem, gente, vamos ao fim de semana da Áustria. Foi horas antes da coletiva pré-treino que Senna ficou sabendo a triste notícia de que seu grande amigo Berger iria se aposentar no final daquele ano. Eu já sei até o que vocês vão me perguntar, e o Gerhard me falou que vai se aposentar mesmo. É uma pena, pois ele ajuda bastante o time e me ajudou muito ao longo da minha carreira, não apenas aqui na Ferrari, como também na época da McLaren. É um grande amigo, e espero continuar encontrando ele aqui. Quem sabe como comentarista ou como chefe de alguma equipe aqui. Ayrton, isso de alguma forma influencia a decisão sobre a sua permanência aqui na Fórmula 1? Existe alguma estimativa de data para nós ficarmos sabendo sobre se você continua aqui ou não? Rapaz, vocês são ansiosos demais para saber as coisas. Tudo que eu posso dizer a você, e a toda a torcida brasileira, e aos tifosi, é que o meu sonho é encerrar a carreira na Ferrari e ser campeão pela equipe. Com relação aos treinos de logo mais, vamos ver o que podemos fazer contra as duas McLarens. Nos treinos, o mundo da Fórmula 1 testemunhou uma grande surpresa. Fisichella, em atuação exuberante, cravou a pole position para o GP da Áustria e Senna completou a primeira fila com o italiano, tirando a primeira fila da McLaren pela primeira vez em muitas corridas. Schumacher largaria em terceiro, com Mika saindo da quarta posição. Rubinho Barrichello e Jean Alesi também brilharam e levaram a Stewart e a Sauber para a sexta e a quinta posição no grid, respectivamente. Na largada, Fisichella acabou largando mal e perdeu a posição para Senna, que assumiu brevemente a primeira posição, e também para Michael Schumacher, que também havia feito boa largada em nossa história imaginária. Mika, assim como Fisichella, também largou mal e perdeu posições. Contudo, após a primeira curva, o Brazuca perdeu em potência o duelo contra o alemão e Schumacher acabou assumindo a liderança da corrida. Algumas voltas depois, o pneu traseiro direito do Brazuca furou e ele acabou escapando para a brita. E, embora tenha tentado voltar para a corrida, acabou ficando atolado. Apesar da má largada, Mika se recuperou durante a corrida e fez as paradas esperadas para ele na corrida, dando tudo certo tanto para ele quanto para Schumacher. Sem Ayrton na corrida e com as duas McLaren disparadas na frente, o barato da nossa corrida imaginária foi o duelo entre Berger e Ralf Schumacher pelo terceiro lugar. Após segurar Berger por várias voltas, o piloto da Jordan acabou sendo ultrapassado pelo austríaco a poucas voltas do fim da corrida. Schumacher recebeu a Checker Flag em primeiro e reassumiu a liderança no campeonato. Mika chegou em segundo e Berger chegou em terceiro no fim de semana em que a sua aposentadoria definitiva na nossa realidade paralela foi anunciada.
campeonato, em termos de pontuação, continuava extremamente emocionante e a McLaren retomava o favoritismo. Há 28 anos, em uma realidade paralela bem próxima a gente, mais uma imaginação sobre o nosso querido Brazuca, pessoal. É isso aí, meu amigo, obrigado por ter visto esse vídeo e até a próxima corrida imaginária.